Bom, o livro que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é esse aqui, tá? O autor é o Max Lucado, o nome do livro Um Presente para Todos e o viés desse livro é cristão, ou seja, né, ele é voltado aí para aqueles que acreditam no cristianismo. O que esse livro ele aborda, né? Max Lucado ele é um autor que eu já conheço, eu já li alguns livros dele. Ele tem uma linguagem assim muito agradável, bem poética, mexe, toca com você mesmo, ele faz você vasculhar aquilo que você às vezes sente e não sabe descrever, ainda mais quando se fala em questões espirituais. Então o livro dele é muito interessante nesse aspecto aí. O que ele aborda? Ele vai falar aqui no livro sobre a graça divina e como Deus ele trata com o homem nesse viés da graça, né? Como que ele descreve a graça de Deus? O que seria isso? Então ele vem, faz várias analogias, mostra dentro das próprias escrituras o posicionamento e a ação de Deus com o homem com relação a perseguir o homem, não no sentido de perseguição ruim, mas uma perseguição no sentido de acompanhar, de querer o homem perto, de buscar, né, o homem, eu digo ser humano, tá? Buscar o ser humano para si. Então, assim, mostra a todo momento esse amor divino para com o homem aí. Tem uma citação aqui na página 13 do livro, ele é um livrinho pequeno, deixa eu ver aqui, se eu não me engano são 130 páginas, é isso mesmo. É um livro bem curto, né? Tranquilo para você ler. Os capítulos dele são bem pequenininhos, às vezes é uma página ou outra, ou seja, são reflexões onde você lê e faz uma autoanálise, uma reflexão, né, sua, com base nessa que ele apresenta, e são capítulos bem curtos mesmo, tipo uma página, duas, você lê um capítulo, e assim são vários, tá? Sempre apontando para a questão da graça de Deus para com a vida do homem. Bom, ele tem uma parte aqui no livro, na página 13, que ele fala, ele menciona ali as escrituras em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, tá? E aí ele fala aqui desse momento onde Adão, ele peca, né? E eles fogem da presença de Deus. A Eva, né? Junto com o seu companheiro, fogem ali da presença de Deus, né? E Deus, ele vem perguntar onde você está? Ele pergunta, né? Deus espera que eu procurem? Ele pergunta aqui. Não. As palavras soam no jardim. Onde estás? Gênesis 3:9. Dando início ao seu plano de redenção do homem. Seu plano de seguir seus filhos até que eles o sigam. Então o livro ele aborda a todo momento essa questão da graça, do favor imerecido, de um Deus que nos busca, de um Deus que deixou o seu poderio, vamos dizer assim, deixou a sua morada, o seu palácio e veio aqui nesse mundo aqui, nessa podridão que nós vivemos aqui. Então ele se fez homem por nós, um Deus que se fez homem. Então o livro ele aborda isso e ele enfatiza muito, a toda hora ele enfatiza isso. Só que não somente, né? Porque não adianta você pregar somente um amor, mostrar um Deus amoroso e um Deus injusto. Então ele também ele coloca no final do livro essa questão da justiça de Deus, essa questão daqueles que rejeitam esse amor já estão, de certa forma, destinados a viverem uma eternidade distante desse Deus, e que essas atitudes, a escolha mais importante que o homem pode fazer é essa escolha que vai definir onde ele vai passar a sua eternidade. Lembrando que isso é dentro da fé cristã, tá? Não estou querendo aqui convencer ninguém do que é certo ou do que é errado. Eu estou apenas apresentando um livro que eu li, tá? Ainda que eu acredite em quase tudo que ele fala aqui, né? Ou praticamente tudo, mas não vem ao caso. Você talvez esteja assistindo e não acredite, mas o livro fala da fé cristã, tá bem? Tá bom? É um livro também que eu daria de presente para uma pessoa que não é cristã,
que gostaria de conhecer, né, um pouco mais e entender um pouco mais sobre o amor e o plano de salvação de Deus para com o homem aí, que é simples, que as pessoas elas têm o costume de complicar aquilo que é simples, e é simples. Principalmente os cristãos que a gente vê aí na atualidade, na mídia, os que têm mais força, né, que conseguem pagar para ter uma voz, esses aí acabam deturpando o que realmente é esse plano de salvação, o que é realmente esse evangelho aí. Aqui no livro a gente consegue entender, tá? Então voltando aqui um pouco, né, sobre o que ele fala, né, essa questão dele abordar, dele buscar o homem, dele vir até nós. Ele não espera que o homem vá até ele, que o ser humano vá até ele, mas ele vem até nós, tá? E aí ele faz uma analogia aqui, né, de uma criança, de Deus, o Criador do universo, de todas as coisas, ele se colocar na posição de uma criança totalmente dependente. Todo mundo aí sabe os cuidados necessários que um recém-nascido precisa ter, né? Quais os cuidados? Você tem que, ele é totalmente dependente da mãe, né, para se alimentar, para se higienizar. Imagina Deus se submetendo a isso. Então ele veio até nós na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo aí. Ele escolheu ser uma criança. Ele escolheu ser isso por amor, simplesmente por amor. É um amor incondicional, é um amor descrito na sua essência, é um amor que não busca nenhum tipo de interesse, que não busca nenhuma moeda de troca, e simplesmente é uma escolha, tá? Essa é a definição mais correta do que seria o amor aí. Porque imagina se fosse somente um sentimento. A primeira aborrecimento e o primeiro desapontar nosso para com ele seria o suficiente para eles nos consumir. Ou esse mundo já nem existiria mais, porque o que mais tem são crueldades diante daquilo que Deus não aprova, diante daquilo que o Criador, né, o Deus cristão, não aprova, tá? O livro segue sua narrativa voltada para a descrição de um Deus encarnado, humano, o Verbo que se fez carne, né? Então o livro ele é isso, todo ele é isso aí, tá? Ele tem uma parte do livro muito interessante que ele fala ali do momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos e ele vê ali aqueles que logo depois iriam negar ele. E isso a gente vê nos evangelhos, na narrativa bíblica, onde Cristo foi capturado, ele ia ser crucificado, foi crucificado, naquela parte da narrativa estava ali o caminho onde ele ia ser crucificado, e a gente lembra aí do personagem que mais marcou, que foi Pedro, né, que negou Jesus aí por 3 vezes, mas não só ele, mas a gente viu a traição de Judas, mas o que Deus queria com isso era que eles lembrassem dele lavando os seus pés, dele tendo aquela atitude humilde de lavar os pés, deles verem que Deus ele veio até nós e que nós só precisamos ir até ele. O mesmo Deus que já sabia que eu ia negar ele, né? Pedro entende isso depois porque Jesus ele vem ao seu encontro para restaurar isso que aconteceu com ele ali. Jesus o perdoa, ele entende, esse Deus que sabia de tudo, ele o amava, né? E ele pergunta para Deus, para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele, num momento, ele fala: Senhor, tu sabes, né? Ou seja, Deus ele sabe se você o ama ou não, tá? Mas o que nos importa saber é que ele vem até nós e que ele nos aceita do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, né? Não para que permanecemos no erro, né? Mas que a gente chegue até ele para que ele nos restaure. Então ele nos aceita sim, da maneira como nós estamos e como somos, mas não para ficar da mesma forma, mas para ser transformado, sermos transformados por ele, né? Então é isso aí que o livro trata, tá? Ele aborda totalmente isso daí.
Ele tem os capítulos, como eu já falei antes aqui, que são bem curtinhos. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler alguns. Aqui ele tem o primeiro capítulo, né, que ele diz um dom de um Salvador, e aí vem os seus subtítulos, né? Eu acho que eu poderia dizer que os subtítulos são pequenos, né? Começou numa manjedoura, um dia de Deus, Deus encarnado, Salvador compassivo. Jesus sabe que você se sente, como você se sente. Fé mantida, fé abençoada, a grande troca, olhos do Salvador, venha e veja o caminho para o Calvário, as sombras de um coração partido, sócio no plano. Ele viu você, o silêncio do céu, a qualquer custo, certo ou injusto, né? E tem vários outros aqui, né? Não vou ler todos não. Essa aqui na contracapa aqui ele fala bem rapidamente, né? Acima de tudo, Deus quer que você fique em sua companhia. O Deus que planejou o mundo, o Deus que o colocou neste planeta, simplesmente o quer em casa com ele, para levá-lo para casa. Ele lhe oferece um presente, o dom da salvação eterna. Minha oração é que por meio das páginas desse livro você veja o seu dom como nunca viu antes. Se já o aceitou, irá agradecer a ele novamente. Se nunca o aceitou, oro para que faça isso, pois é um presente para toda a vida, um presente para todos. De Max Lucado. Beleza? Então, até o próximo a próxima resenha aí do livro, o próximo comentário aí de um próximo livro que eu ler, né? Eu sempre procuro fazer o comentário de livros que eu realmente leio, não só de livros que eu olho por cima, mas de livros que eu leio. Alguns são de cunhos político, outros de cunho religioso e outros de entretenimento, como foi o último que eu coloquei aí. E é isso aí, beleza? Até mais.